Bora lá, vamos começar mais um dia de sala. Vamos ver esse mercado, né? Agora com cessar fogo ou não cessar fogo, né? Aí opiniões bem diferentes aí em relação a esse ponto. Vou começar comentando a agenda do dia. Hoje teve a ata do Copom que saiu agora às 8. Pelos comentários que eu vi, o Banco Central não deixou claro se foi tipo o fim do ciclo de alta, né? Disse que o pior, né? Eu cheguei a ler uma frase que falou o seguinte. Cadê? Deixa eu ver se eu acho. Aqui. Ó, ata do Copom, BCB cenário adverso de inflação, cenário de inflação de curto prazo permanece adverso. Cadê? Grande parte da Selic mais contracionista ainda está por vir. Então, ficou um recado ali que eu, pelo menos, interpretei aí com o aperto monetário, talvez esteja um pouco distante do fim, né? O mercado precifica muito os 15 como um topo dos juros aí, mas é, essa é uma das frases ali da ata do Copom que deixou com o pé atrás, né? O cenário de inflação permanece adverso, mas tem apresentado surpresas baixistas em relação às projeções. O debate fiscal recente tem potencial de influenciar a percepção de sustentabilidade da dívida e impactar o prêmio de prazo na curva de juros, né? Então a ata do Copom ali veio um pouco mais dura, na minha opinião. Então esse foi um dos indicadores que saiu agora de manhã. Aí saiu nossa confiança do consumidor também, foi de 86,7 para 85,9, a pesquisa do FGV ali não costuma fazer muito preço. E às 11, aí tem dois indicadores nos Estados Unidos. Um indicador, né, e um depoimento do Powell, que é aquela sabatina que ele faz com dois depoimentos, hoje e amanhã, às 11. Eu falei, Henricão, bom dia. Qual a boa para hoje? Interrogação. A boa que tá um frio doido lá fora, que dentro de casa tá quentinho, eu tô até sem blusa. A boa é o cessar-fogo. Será que é cessar-fogo? Será que não é cessar-fogo, né? Essa é a grande incógnita aí do dia, né? O mercado engoliu aparentemente esse cessar-fogo. Tanto que ontem, né, saiu depois, né, do fechamento do mercado esse post do Trump, e as criptos, né, puxaram forte e ficaram, né, porque era o mercado que estava aberto ali, né. Então subiu 4,30 e ficou lá nos 105 mil dólares. Os futuros americanos ontem também, no final do dia, deram uma boa puxada. Deixa eu ver se eu acho alguma aqui pra... Ó, ontem no final do dia, tá vendo? Puxou e fechou com alta ali ainda de 0,87. Chegou a puxar tipo depois do fechamento do mercado. E hoje aí segue o bom humor, né? Os índices futuros americanos subindo 0,67, o Dow Jones e o S&P subindo 0,74. Aí muda um pouco o contexto, né? Se for realmente um cessar-fogo, mas é assim também, né? Beleza, é uma notícia boa, né? De um assunto que preocupa a todos, mas não muda o contexto tipo macro do que estava em andamento, né? Se vai ter corte nos Estados Unidos, se não vai, né? Por aqui também, né? Um ponto positivo aí dessa notícia é o petróleo ter dado essa voltada, né? Voltou lá para onde estava, né? Antes de tudo começar, né? Por volta dos US$ 70, 68, né? Foi por ali onde que estava o petróleo por ali. Então deixa, né? Dá pelo menos um alívio aí de curto prazo em inflação, né? Uma coisa nesse sentido. Aí o ouro também, né? A queda um pouco mais acentuada aí, 2% devolvendo. O minério de ferro, né? Caiu na madrugada, bem feio esse gráfico do minério de ferro, né? Já abrindo a bela de uma tendência de baixa no diário. Não consegue, né? Não consegue ficar para cima das médias curtas ali, nem a pau. Olha lá, no semanal, então, pior ainda, né? Aí o petróleo volta, né, para dentro do canal de baixa que tava num movimento bem mais lateral, né? Quando a gente olhava o petróleo, a janela ali de 2025, mais ou menos, né? Um movimento mais lateral. Aí o petróleo volta, né? Para a região da onde partiu o movimento forte ali, que foi os 67, 66 e alguma coisa ali, 67,50 mais ou menos, né? Que foi.
a cabeça do pivô ali, que foi onde originou esse rally um pouco mais forte. Aí, título de 10 anos nos Estados Unidos, ainda bem lateral, né? Sem muita definição, vários dias, né? No mesmo range de preço. DXY, aí dando uma boa refugada, DXY, nesse cenário aí, investidor não buscando por proteção. E, de novo, o DXY à beira, né? De formar um grande pivô de baixa aí no semanal, né? Então, mais uma vez aí, o DXY ameaçando a projeção, né, dessa bandeira de baixa, para mim ainda é lá nos 94, cara. A queda bem acentuada quando a gente pensa em dólar, né? Ó, dá quase 4% de queda para baixo. VIX recuando bem também, VIX cai 4,60. Nosso EWZ lá fora na pré sobe uma merrequinha, subindo 0,63. Nesse momento, o nosso VIX, o nosso índice futuro até que deu uma recuperadinha por enquanto, bastante vol, né, nesse nosso índice futuro. Ah, tá de lado, né, o Henrique, né? O juros ontem subiu, caiu, mas no final das contas, cara, não sai do lugar. Há várias semanas, né? Várias semanas aí de lateral. Aí tem o EWZ. O EWZ, o rompimento bom seria aqui, né? Ó. Eu deixei minha setinha lá em cima. Aqui eu acho que seria um rompimento bom. Cara, as notícias não é uma notícia para a bolsa subir, né? Vamos ser sinceros, né? Mas aí, índices americanos na pré em alta, daqui a pouco abre lá, gráficos ainda bem feios. Ah, vamos ver, ó, aí DAX alemão, né? Comentei, ó, 9,3, 9,2 de compra ativado nas bolsas, nos índices europeus. É bem bonito, tá? Esse pivô de alta do mercado na Europa. O mercado na Europa segue bem forte. A projeção é meio ridícula, né? Se a gente fizer a projeção, seria essa projeção para cima aqui, ó. O alvo ficaria lá em cima. A bela de uma caminhada aí para o mercado na Europa, né? IBEX 35 também? Não, o IBEX 35 ainda não chegou a ativar lá em cima, não. E o do Reino Unido que fica meio enroscadão. Aí vamos lá para os nossos trades em andamento. Aí, Smart Fit tá perto do stop gain ali, né? Tá 24,20 o leilão de abertura. Vamos ver se segura, né? Pelo menos o stop está abaixo da média de 9, né, do semanal. Se segurasse para cima aí, daria para manter esse trade ainda, né? Porque de repente faz, né, um cup and handle aqui, ó, e vem um rompimento lá em cima, aí de repente dá para dar uma segurada ainda melhor nesse trade, tá? Stop tá lá, stop gain, né? Parcial feita nesse trade, ó, ficaria um cenário de rompimento aqui desse nível aqui bem interessante, porque tem bastante espaço para andar para cima, né? Smart Fit, mas já vem também numa caminhada forte ali. Então, o da local web, por enquanto, também mais ou menos o mesmo cenário ali da Smart Fit, só que o stop, né? Ah, o stop está para baixo também da média de 9. Vamos ver, de repente esse papel faz só a correção e retoma também o movimento de alta. É outro miquinho da local web que tem aí um padrão de ombro cabeça ombro invertido, ó. Tá meio torto, né? Esse ombro cabeça ombro, mas formação de pivô de alta, né? Esse é um pivô de reversão realmente, tá? Então, esse movimento aqui, ó, esse movimento tem a projeção de 100% é aqui nos 9,80, nos 4,85 e depois dos 5,78 lá em cima. Coloquei o alvo até mais generoso lá no 6,25. Aí tem que ter estômago, né? Confesso que eu não tenho muito estômago, não dá uma vontade de encerrar esses trades, mas enfim.
Aí a ISA é swing trade, nem andou, nem desandou também, stop tá lá. Eneva ontem melhorou um pouquinho, é trade de gráfico semanal também, né? Ó, médias virada para cima. O máximo que a gente pode fazer de repente, se for caminhando para encerrar a semana assim, é dar uma puxada nesse stop para cá e diminuir ele de 4 para 3,24, diminui mais ou menos aí 1%. Fala aí, Elvésio, bom dia. Aí tem a Vulcabras, abrimos o trade ontem da Vulcabras. Eu acho um trade muito bem armado, né? Se estopar a armadilha forte do mercado, né? Ó, a correção para a média de 9. Se a gente olhar no diário isso aqui, lembra muito uma bandeira de alta. Olha lá. Lembra muito a bandeira de alta aqui, ó. Tá vendo? Ó? A bandeirinha de alta bem bonita, né? Ó, perna de alta, correção dentro do canal, né? E aí seria a saída da bandeira de alta. Aí teria como primeiro alvo isso e o segundo alvo a projeção da bandeira de alta para cima. Então foi o trade que a gente abriu ontem, o da Vulcabras. E uma trava de baixa com Bova, né? Afinal de contas, o cenário, né? Num contexto geral aí não é um cenário muito fácil para a gente pensar numa bolsa para cima, né? A travinha aqui tem um payoff tipo muito bom, né? O Bovespão enroscou, tem divergência de OBV, né? O OBV bem descendente nesse BOV, então fica aí uma trava de baixa de BOVA 11, pensando aí em algum movimento um pouco mais negativo, né? Vamos passar os papéis. A Vale, né? Minério de ferro caiu lá fora. A Vale deu uma recuperada ontem. Não sei se saiu alguma coisa no final do dia. Não sei se foi o anúncio do Trump lá que motivaria alguma coisa, né? Mas a Vale, Gerdau e Igual puxaram ali, fecharam no final do dia na máxima. Não sei se é vendido, encerrando posição também. Enfim, galera botando esse lucro no bolso. Mas a Vale ficou com uma barra de venda aqui bem forte, né? Daqui para cá. Aí o alvo seria bem na mínima ali, ó, né? Ó, certinho, isso dali ali. Na mínima. Eu acho que se a Vale perder esse suporte aqui é apocalipse. Vai chamar a venda e vai chamar os fundamentalistas, né? Duvido que a galera não vai querer encarteirar a Vale nesse cenário aqui. Mas aqui tem que deixar as quatro setinhas, porque esse rompimento aqui é doído se vier. A Petro, né? Aí petróleo virou completamente. Petro deixou uma barra de ignição em Golfo de Baixa, ó, em Golfo de Baixa, bem bonito, tá? No diário aqui. Tem nem o que comentar desse engolfo de baixa, né? Aí, se perder a mínima, daria uma venda. Pensando na Petro, testar primeiramente o topo dos 31. E se perder esse topo dos 31, aí testa suporte lá embaixo. Desconfiguraria, né, esse fundo duplo, que é um fundo duplo também bem bonito para Petro. Vamos ver se sai fogo até onde vai, né? Isso eu não sei se vai vir um dividendo extraordinário, né? Se vem alguma coisa nesse sentido da Petro também. Aí de repente podem dar uma animada aí, querendo puxar o papel. YouTube, leilão 36,70, né? YouTube deu uma enroscada também, né? Bem parecido com o Ibov. Só que só me preocupa um pouco essa dinâmica, né, de preço aqui ainda, né? Vai lá em cima, aí vem, deixa esse topo, né, menor do que o topo anterior, né? Então, se perder esse fundo aqui, aí reversão. Se essa fuga incerta, então, é isso aí, né? Eu também acho, Alexandre, também bem. Quando postou ontem, quando eu vi o começando a sair aí os zoom do cessar fogo, eu não sei se é o. Eu não sei se foi uma tentativa do Trump, às vezes dar uma blefada para ver se conseguiria fechar o acordo, sei lá. Aí tem. Itaúsa idem também, ó. Abaixo aqui, né? Ó. Itaúsa já perdendo esse ponto de suporte aí, ó. Itaúsa vai ficando, ó lá, interessante para venda, tá? Ó. Vamos ver. Banco do Brasil ontem de novo, né? Mais uma quedinha de Banco do Brasil. BBDC. Isso aí não, esse BBDC você não vai romper esses 17, hein? Precisa tomar cuidado com esse BBDC, hein? O papel não quer cair, mano. O papel não quer cair, ó. Parece um cup and handle aqui, ó. Ó, cup. E
handle aqui, tá vendo? Que é bem em cima dos 17 para cima aqui, ó. Aí BBSE tá ali nos 36 também, subindo um pouquinho no leilão. Acho um excelente preço aí de aporte, né, para BBSE, pensando na janela mais longa, Magalu de nada, Brava nada. Aí a gente passa os papéis que eu tô na tela aqui. Ó, PCT, ó, Miquinho, já tinha comentado, tá? Esse aqui tem uma liquidez bem baixa para soltar a recomendação dele. Isso aqui para pular stop é dois palitos, ó. Mas ontem, né, ele já tinha dado uma entrada aqui embaixo, né, ó. Desse rompimento, tá vendo? Ó, se não pegou no rompimento daqui, teria pego nesse pullback aqui. Aí o papel faz, né, movimento de impulsão, correção para as médias. Aqui tem outra compra, com stop aqui, ó. Aí daria para tentar puxar esse papel até uns R$ 7 lá em cima. Tá vendo? Ó, o BV subindo, volume, né, melhorando no papel também. A frase tem um ombro, cabeça, ombro aí, mas não ativou ainda também. Ombro, cabeça, ombro. Bepan, no semanal da Bepan, tem, ó, movimento também de correção, só que esse não é um que eu gosto muito, porque essa barra aqui, ela fica muito forte, tá vendo? Ela vem uma porrada para baixo, mas de todas as formas, a gente tem, ó, três médias aqui, ó, 200, 9 e 21. Então, superação de uma máxima aqui desses candles, né? Se fechar assim essa semana, de repente dá para arriscar um swing tradezinho. Para quem gosta aí de pegar, já daria até para pegar, deixar o stop abaixo aqui das médias. Eu acho um bom ponto, né? Ó. A gente tem um belo de um suportão antigo aqui também, ó. Tudo aqui assim, ó, tá vendo? Seria a possibilidade do papel testar aqui de novo os 9 e pouco, de repente até lá em cima os 10. Mas é um papel para operar com stop aí, não dá para deixar de stopar, não. A Dexp também, ó, um papel com setup de correção, tá até na grade de oportunidades lá também. Bem bonito essa configuração da Dexp, né? Apesar do papel ser mais mastigado, né, no longo prazo, mas a gente tem, né, o papel respeitando a 200, né? Faz um rompimento aqui de topo anterior com pullback, ó, certinho. Rompimento, pullback. A Vilide também, outro papel configuradinho, só que a Vilide não tá tão bonito assim. Eu acho que essas médias deram uma afunilada aqui assim, ó. O legal é quando tá as duas inclinadas para cima, assim, aí fica mais interessante. Mas também é um outro trade, uma configuração bem clássica de análise técnica, né? Um rompimento de consolidação aqui, ó, com pullback para as médias. Plano, deixa eu ver. A plano, ó, corrigindo para a média de 9 também. Papel uma tendência de alta bem interessante, ó. Rompimento de consolidação, né? Faz o rompimento de consolidação e é o primeiro, né? O primeiro movimento de correção, né? Depois do rompimento. Dá para pegar. Eu gosto. Melhor tá ainda nesse caso aqui se deixar aqui e vier perto da 21. Porque aí pega mais próximo, né, da região de topo anterior aqui, ó, tá vendo? Que é essa faixa aqui mais a 21, aqui fica top também de pegar essa plano e plano. A Even também, ó, semanal. Tem vários papéis aí com viés de alta ainda, né? Semanal também, ó, tá lá na grade de oportunidades. Eu acho que eu coloquei a Even, se não me engano eu coloquei, deixa eu confirmar. Não, a Even eu acabei não colocando, mas a Even também é uma outra que se superar a máxima aqui dá para arriscar um swing trade nela de leves aqui. Vai superar essa máxima aqui, ó. Dá para arriscar um swing trade e colocar o stop abaixo dessas mínimas aqui, que é outro papel também. Se destravar, né, esse movimento dessa consolidação, ó, cai nesse vaziozão gráfico para cima aqui também. Não conheço muito papel, tá? Mas seria um rompimento bem, um contexto bem interessante. Índice futuro segue aí, o 0,16 de alta, melhorando um pouquinho.
Aí tem a Reddor também, outro papel que está numa configuração bem clássica aí de análise técnica, bem clássica mesmo, ó. Né, ó. A gente tem a consolidação bem extensa. Quanto maior a consolidação, melhor é o rompimento, tá? Mais energia acumulada tem aqui o papel andar, ó. Então também, ó. Rompimento, média de 200, né? Que vai rompendo um monte de coisa aqui nesse semanal, ó. E o pullback para as médias. Então a Redditor eu coloquei lá, né? Coloquei, tá na grade de oportunidades aqui, tá? Se superar a máxima da semana passada aqui, ó, dá uma entradinha muito boa. E NTB3, miquinho, você tem que, deixa eu ver. Não, até que tem, né? Intelbras tem, não é tão mico assim, não. Ó, fundo duplo de Intel aqui, ó. Fundo duplo e o papel rompendo linha de sinal. Aí tem alvo 19,52, 21,53. Papel ganhando volume, tá vendo? Um duplo bonito dessa aqui. Vou até postar lá no grupo do no Trade na Mira lá. Petra caindo 6. Ah, vamos bater, né, homem? Ó, direto pros 30. Vai dar nem tempo de tradar. Direto pros 30. Dá nem tempo de tradar. Vamos ver, né? Na real, o petróleo, né, mano? Petróleo caindo mais 2, né? Tá vendo? Petróleo na semana caindo 10%. Aí se a gente for olhar o semanal da Petro caiu 4,60. Tá caindo mais no leilão? Não, caiu na semana cai 2,5, tá caindo 4, dá, sei lá, 8 mais ou menos. Tem mais 2% aí ainda de petróleo para devolver, né? Mas é isso aí, pessoal. Aberturinha da sala ao vivo feito. Vou deixar salvo lá no YouTube para quem quiser assistir. Eu vou voltar a subir pro YouTube lá.